Estamos iniciando mais uma edição do Pod, o podcast do Sebrae, e nessa edição estamos falando sobre marketing. Para você que é pequeno empreendedor, que é dono de pequeno negócio, poder utilizar as ferramentas disponíveis com os palestrantes fantásticos, com convidados fantásticos que nós estamos tendo aqui nessa edição. E na edição de hoje, especificamente, eu tenho essa moça aqui, a Hannah Franklin, que é líder do movimento Criadores de Futuro e especialista em criatividade, storytelling e vídeos que vendem. É isso. Ei, Hannah, eu quero saber qual é a diferença entre vídeos que vendem e vídeos que engajam. Nós vamos conversar um pouco sobre isso e ela vai trazer dicas extremamente valiosas. Hannah, obrigado por você estar aqui, né? Por aceitar o nosso convite, mas antes de a gente entrar nessa temática, conta um pouquinho da tua história. Nossa, a honra é minha. Eu gosto de dizer que parece que eu tô já começando a falar de storytelling. Storytelling, existe uma estrutura de storytelling, é uma das mais famosas, que é a jornada do herói. O herói começa a sua jornada, ele aprende várias coisas, depois ele volta para casa. E eu tô com uma sensação de estar em casa aqui no Sebrae, porque há muitos anos atrás eu fiz o meu primeiro curso de oratória no Sebrae lá em Brasília. Ah, que legal! Aham. E aí eu tô, caraca, mãe, tô no Sebrae. Tô muito feliz, do fundo do meu coração. Bom, minha história eu gosto de começar tudo pela verdade. E a minha história é menos mágica do que poderia ser. Quando eu comecei tudo, é porque eu simplesmente precisava pagar as contas. Então, eu prestava serviços, só que a conta não estava fechando e eu falei, preciso me posicionar. Preciso ir pro digital, porque é lá que a atenção tá. Então, eu comecei porque eu precisava de dinheiro para pagar meu aluguel. E você sabe que a realidade da maioria dos empresários brasileiros começam empreendendo, que a gente chama o empreendedor por necessidade. Né? Isso. Então, assim, a sua jornada não é nada diferente do nosso cliente, que começa empreendendo por necessidade, mas depois se apaixona por aquilo que faz. E apaixona muito. E qual era o tipo de serviço que você prestava antes? Eu comecei prestando serviço como social media. Ah, legal. Como social media. Eu fui social media de muitos pequenos, médios empresários da minha cidade, de advogado, de bares da minha cidade, de uma loja de bijuterias. E eu comecei como social media. O que é muito bom, porque o trabalho como social media, inclusive se alguém estiver me ouvindo e não sabe direito, quer ir para o digital, não é empresário, mas quer prestar um serviço no digital, o trabalho como criar conteúdo para as pessoas é a melhor coisa que você pode começar fazendo, porque vai te dar base para fazer várias coisas, depois você pode até mudar. Começa como social media, digamos assim, depois você pode mudar, pode se especializar, mas eu agradeço muito por ter começado assim, porque me deu base para muita coisa que eu uso hoje, mesmo não estando seguindo mais como social media. Legal. E você pegou a fase da pandemia também. Peguei. E ali foi um divisor de água para você? Nossa, muito, porque antes da pandemia eu não estava no digital. Eu precisei ir porque na pandemia antes da pandemia eu trabalhava, eu e meu noivo, como audiovisual de festas e de eventos. E aí com a pandemia tudo acabou. Em uma semana, a gente nunca tinha feito uma grande quantidade financeira, mas na semana a gente ia fazer 15 mil reais com eventos. E foi assim, ó, por água abaixo, pela privada. E aí a gente falou, beleza, não temos mais esse dinheiro, não podemos contar mais com eventos, vamos se reinventar. Durante a pandemia, a gente parou de prestar serviço para evento e foi aí que a gente começou a prestar serviço para pequenos e médios empreendedores da cidade. E a partir daí você viu uma oportunidade? Eu percebi que o digital era realmente muito forte e aquele negócio, prestar serviço como social media, que era o meu caso, não estava fechando a conta, porque eu tinha clientes que não me pagavam o quanto eu precisava e muitos clientes. Então eu acordava muito cedo e ia dormir muito tarde, porque eu não estava sabendo me precificar também. E foi nesse momento que eu comecei a me especializar, investir no meu conhecimento em muitos cursos e comecei a
criar conteúdo com a minha imagem. Foi aquele momento de mais uma divisor de águas que a gente precisa colocar vergonha no bolso e falar, beleza, vergonha não paga boletos e eu preciso pagar boletos. Então foi aí que eu comecei a mostrar o meu rostinho nas redes sociais. E essa é a realidade para a maioria das pessoas, né? Sim. A maioria das pessoas tem essa vergonha Sim. de querer se mostrar em vídeos, mas o que vão em fotos. pensar? Como foi a construção desse seu storytelling? A storytelling da Hannah agora como uma pessoa que faz esses vídeos curtos que vendem. Sim, eu digo que a Hannah de hoje, ela foi realmente construída. Eu mudei até meu DNA, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. O meu noivo, ele já gravava vídeos, mas toda hora que ele apontava a câmera pra mim, eu faltava quebrar uma câmera cara, porque eu não gostava da sensação de ter uma câmera me olhando. Então, foi totalmente intencional eu me tornar a pessoa que eu queria me tornar. Não tô contente com a realidade que eu estou vivendo hoje. Preciso ir para o digital, preciso melhorar minhas habilidades, preciso me tornar uma pessoa mais inteligente. E foi aí que eu comecei a minha jornada do herói. Eu saí de casa, que é só uma metáfora, né? Eu saí do meu ponto de partida, precisei quebrar a cara, levantar muitas vezes e dava tudo errado. E eu recomeçava do zero e eu encontrava pessoas que poderiam me ajudar. Então, eu gosto sempre de contar isso, porque a Hannah que as pessoas veem hoje foi uma escolha. E as pessoas, elas precisam escolher se tornar a melhor versão delas. Muita gente fala, mas criar conteúdo não me traz nada hoje. Mas vai continuar não trazendo se você não escolher se tornar a melhor pessoa para isso. Então, eu acho muito importante falar, porque conteúdo não foi só conteúdo que me trouxe aqui. Foi estudar a nossa mente, foi fazer terapia, porque é uma construção da pessoa, né? Foi estudar storytelling. Então, eu acho que é por aí. E no começo, a Hannah, você falou sobre vídeos que vendem. No começo, assim como todo mundo, é a realidade de todo mundo, você começa fazendo uma coisa que você não sabe direito se você tá fazendo certo. Você não tem um feedback se aquilo tá indo pro caminho, mas eu falo assim, vai com bug mesmo. Essa frase nem é minha, mas eu adoro ela. Mas eu não tenho certeza de nada. Vai com bug mesmo, só não para. Porque nessa você vai melhorando suas habilidades, você vai aprendendo como funciona, você vai tendo feedback do que você já tá fazendo. Isso. Se fica parado, como que você vai conseguir melhorar, né? Não consegue. Hannah, todo mundo fala sobre a importância de vídeos curtos. Mas o que é que realmente faz com que um vídeo curto ele se destaque no meio de tanto conteúdo hoje que está disponível em todas as plataformas, seja Instagram, seja TikTok, seja onde for, até no WhatsApp mesmo, o mundo foi praticamente contagiado com isso, né? Eu às vezes costumo dizer o seguinte, essa bagunça digital, em algum momento alguém vai dar uma arrumação. Mas enquanto essa arrumação não existe, né? Como é que a gente faz para destacar esses vídeos? Como é que o empreendedor pode fazer assim? Muito legal. Eu vou fazer esse vídeo e ele vai ser um destaque. Vai ajudar a vender. Muito legal. Você começou falando, você é especialista, storytelling, criatividade. E essas duas palavrinhas podem guiar a jornada de criação do empreendedor pequeno-médio. Porque, pensa comigo, você precisa de criatividade justamente para se destacar num mundo de vídeos iguais. Então, eu posso falar mais sobre criatividade, mas lembra, precisa ser criativo para fazer brilhar e chamar a atenção das pessoas para aquilo. E precisa de storytelling, porque quando você conta uma história, o seu cliente vende para ele mesmo. Você não precisa ficar sendo aquele vendedor chato, digamos assim, que fica forçando uma venda. Às vezes é até meio desconfortável, porque é um vendedor agressivo. Com o storytelling, você consegue convencer a pessoa sem ser chato. E aí, uma coisa que eu acho que já pode ajudar muita gente. Você, vamos supor, uma cabeleireira, um dono de restaurante, um pedreiro, um limpador de piscina, coloca aquilo que você quer, o seu produto, uma cafeteria, coloca o seu produto do meio pro final do que você quer falar. Então, como assim? Existe o seu vídeo aqui, vamos supor, 1 minuto de vídeo, exemplo, 1 minuto, 1 minuto e meio. Normalmente as pessoas erram quando elas começam falando o que elas querem vender.
Então, oi, tudo bem? Meu nome é fulana, eu vendo café. Mas eu sei que isso é um pouco duro, mas quando você vai pra internet, é preciso a gente ter essa consciência. Ninguém se importa com você. Ninguém se importa com a Hannah. Ninguém se importa com o café que você quer vender. Então, não começa falando do que você quer. Coloca o que você quer como moral da história. Então, tem o seu vídeo de 1 minuto e meio, conta uma história que prova que o que você vende é muito legal. Porque, pensa comigo, sabe, lembra das Quanto da fábulas? autenticidade isso precisa ter? Cara, autenticidade, isso é interessante, né? Porque as pessoas, elas, no meu ponto de vista, elas dificultam a autenticidade. A autenticidade, pra mim, é você ser fiel a você. É você, exemplo, do dia a dia, tá? É você não rir de uma piada que você não concorda. Às vezes tá num grupinho e as pessoas fazem uma piada, sei lá, homofóbica. Não ri se você não concorda com aquilo. A autenticidade é você ser fiel aos seus princípios. E quando a gente vai pra redes sociais, segue a mesma coisa. A roupa que você tá vestindo porque você se sente confortável ou porque alguém te disse que blazer passa autoridade? Você tá usando um cabelo diferentão porque você realmente gosta ou é só pra chamar a atenção? Então, pra mim, a autenticidade tá aí. Às vezes você é uma pessoa muito palhaça, brincalhona, sempre com um sorrisão, mas alguém te falou que no digital você precisa ser sério. Aí você não tá sendo autêntico. Então, pra você se manter autêntico a você, começa a se perguntar, eu realmente gosto desse assunto que eu tô falando? Esse é o jeito que eu falo naturalmente? E aí na hora que liga uma câmera, às vezes a gente esquece quem a gente é. Mas aí fecha os olhos, respira fundo e lembra qual é o seu tom de voz falando com um amigo na sala da sua casa, com a pessoa que você mais confia. Então a autenticidade está nesses pequenos detalhes de você lembrar quem é você no dia a dia. Nos meus vídeos eu costumo gravar nesse tom de voz que eu tô falando com você. Porque toda vez quando eu vou gravar, eu fecho os olhos e eu penso, tá, como que é a Hannah falando com a pessoa que ela confia? E aí os vídeos eles vão ficando autênticos por isso, porque eu sou fiel a mim. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Qual que é a diferença, né, entre os vídeos que vendem para os vídeos que viralizam? Né? Tá. As pessoas em geral querem fazer vídeos que viralizam e eu vejo de vez em quando aqueles vídeos curtos que aparecem muito no TikTok de a pessoa que joga um balde d'água e apresenta um Levam produto. uma chifrada de um touro, aí começa assim. Sim. Mas aí é o seguinte, isso pode ser interessante, mas tem limite, né? Tem limite, né? Eu acredito que vídeos assim, eles podem viralizar. É tipo um... Gostei, vou enviar pra alguém. Eu vou abrir o seu perfil durante 1 segundo ali. Mas primeiro, eu não acredito naquela ideia que os vídeos precisam ser ultra curtos. Porque aí o seu posicionamento de imagem ao médio e longo prazo? Os meus vídeos, eu luto pra fazer eles caberem 1 minuto e meio. Às vezes sai 1 minuto e 40. Por quê? Porque os meus vídeos um pouco mais longos, a pessoa olha pra mim por muito mais tempo, ela lembra da minha imagem, eu fico na memória dela por mais tempo. Então, só me desmistificando esse negócio de vídeo de 5 segundos. Tá, mas quanto de 5 segundos você vai ficar na cabeça das pessoas? Pensa em você médio e longo prazo. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, esses vídeos de transições, levando uma chifrada, derrubando água de não sei aonde... Aquilo pode ser viral, mas eu não acredito que necessariamente viralização e venda são separados. Então, você consegue fazer um vídeo usando criatividade no começo para chamar a atenção, junto com o storytelling, que posiciona o que você vende como moral da história. O que eu ia falar? Fábulas das nossas infâncias. Eu vou contar uma fábula muito rapidinho. A minha favorita é a da Lebre da Tartaruga. Lebre e tartaruga acharam que era uma boa ideia fazerem uma corrida. E elas foram ver quem ganhava, quem chegava primeiro. Pois a lebre foi muito na frente, sumiu da vista da tartaruga. A tartaruga continuou nos passinhos de tartaruga. Até que chegou um momento, a lebre olhou para trás, nem via mais a tartaruga. A linha de chegada já estava bem ali, ela decidiu dormir debaixo de uma árvore. A tartaruga foi nos passos dela, passou pela lebre dormindo e ganhou a corrida. Aí eu te pergunto, qual é a moral dessa história?
Devagar e sempre você vai chegar. Existem muitas morais, né? Devagar e sempre, não subestime o seu concorrente. Muitas morais da história. E aí, a gente pega o ensinamento. Ser rápido também não significa vencer. Menino, exatamente isso. E aí, primeiro insight com isso tudo. Você define a moral da história. Então, existe uma história que você escolhe para onde que você quer apontar, no final das contas. Eu posso contar essa fábula e falar, e é por isso que você não pode subestimar seu concorrente no seu mercado. E é por isso que, só porque você viralizou um vídeo, não significa que você vai vender, porque é isso que você acabou de falar. Então, primeiro, você define a moral da história que você quer contar. E segundo, você percebeu que se eu simplesmente chegasse para você e falasse bem assim, não pode subestimar seu concorrente. É diferente de eu contar uma história que aponta para essa direção? Sim. Então, pega o que você vende e posiciona o cafezinho como moral da história. Então, conta uma história, tem uma frase que eu amo. Eu falo para todo mundo, qual história prova que o seu produto funciona? Que o seu cafezinho é o melhor da cidade? Quais histórias provam? Que eu sei que tem muitas. Então, se você conta uma história que prova que o seu produto é um ótimo produto, isso é storytelling. E aí, a pessoa que escuta a história está vendendo para ela mesma. E aí, nisso, você pode começar de um jeito criativo. Que aí você une a viralização com a venda em um único vídeo. Você começa de um jeito mais criativo para chamar essa atenção, porque é importante, não essas transições não Até porque, disso. no final das contas, assim, quando você vê uma transição dessa, você já sabe o final, né? Exatamente. Já sabe o que vai acontecer. Eu pulo. Então, seja criativo. E aponte para o storytelling, porque a pessoa se vende. É verdade. Hanna, muitas pessoas travam na hora de gravar. Sim, né? Com a câmera. Com a câmera, né? Todo mundo fica assustado com esse negócio. Esse negócio vai me engolir. Eu sei bem esse sentimento. Como é que o empreendedor pode fazer para destravar e realmente fazer esses vídeos? Ele construiu todo o storytelling dele, já sabe o que vai fazer, já sabe como ele quer se posicionar, mas na hora de fazer acontecer, isso não vai dar certo. Primeiro, cada pessoa tem uma personalidade. E não adianta você ver os meus vídeos e falar, quero gravar igual a Hanna. Porque igual a Hanna é a Hanna. E aí se pergunte, como que é você? Você é mais introvertido? Você é mais expansivo? Você é mais palhaço? Como que é você? Existem milhares de criadores de conteúdo hoje em dia que de N formas diferentes são enormes nos seus nichos. Então essa é a primeira coisa, você não precisa fazer como a Hanna, busque um criador de conteúdo que tem o seu jeitinho que você pode se inspirar nele. Mas beleza, tem algumas técnicas de gravação. Eu tô olhando pra câmera que eu tô fingindo que eu tô gravando um conteúdo agora. Estou na frente da câmera e preciso falar naturalmente. Então eu acho que essa questão de falar naturalmente é uma coisa que é dos pontos que mais pega. Eu realmente faço daquele jeito que eu falei. Licença, deixa eu só pegar o papel, vou fingir que esse aqui é o meu roteiro do meu vídeo. Que esse é um ponto muito importante. Eu roteirizo o que eu vou falar. Por quê? Se você fala 100% no flow, assim, mas eu tenho tudo aqui. Você pode ser prolixo, e a gente só tem pouco tempo. Então fala só as palavras certas. Escreve um roteirinho antes. O roteiro fica do seu lado, como que eu faço, tá? Eu pego, leio a primeira frase, viro pra câmera, penso, como que eu falaria isso com um amigo na sala da minha casa? E eu viro e falo o meu roteiro, frasezinha. Não preciso decorar o parágrafo, não preciso decorar o texto inteiro, não preciso improvisar. Falei a frasezinha, viro pra cá, pego mais uma frasezinha, viro pra câmera e falo a outra frase. Eu chamo isso de método de gravação frase a frase. E aí, vamos supor, virei pra cá, decorei uma frase, olhei pra câmera. Na hora de falar essa frase, não gostei, fiquei travada. Simplesmente repete. A câmera você coloca pra gravar e ela vai gravar infinito, até que você termine seu roteiro. E aí você vai, decorou, falou, repetiu se necessário, frase a frase. E aí eu acredito que essa é a melhor forma pro vídeo sair natural, pra pessoa se sentir confortável, sempre pensando, eu falaria assim mesmo? Essa palavrinha, eu não falaria essa palavrinha. Isso. Então, às vezes você pode se perguntar, tá formal demais, eu não falaria isso na sala da minha casa com alguém que eu confio. É só uma base. E aí fala do jeito que você fala. Tipo, você viu? Fala do jeito que você fala. Fala do jeito que a senhorita fala. Não, fala do jeito que você fala.
E aí vai ficando mais natural. Porque nas redes sociais, isso é mais uma coisa muito legal. As pessoas acham que elas precisam parecer alguma coisa. Querem tirar o seu vício de linguagem. Exatamente, porque às vezes o vício de linguagem é o que vai conectar com as pessoas. Eu já vi gente forçando perder o sotaque. Não faça isso, seu sotaque é lindo. Tem pessoas que vão se conectar com ele. Então fala do jeitinho que você fala. E é isso, é buscar essa naturalidade que já existe dentro de você. Você falou do roteiro, né? É importante criar esse roteiro. Mas tem que ser autêntico. Não pode ser algo que seja... eu vou me inspirar na Hannah, né? De como ela fala, das palavras que ela usa. Fala do jeito que você fala. Nesse você fala, não é necessariamente seu. E a construção desse roteiro é importante, porque senão você se perde. Sim. Né? Qual dica você dá para você, no momento da construção do roteiro, não ficar construindo coisas diferentes daquilo que você praticaria ou faria no seu dia a dia? Eu acredito muito em estruturas de roteiro, porque na hora de sentar para escrever, eu escolho a estrutura que eu vou usar e o roteiro ele sai mais naturalmente. Eu posso passar duas que são super simples. Tem uma que é, primeiro, jeito errado, jeito certo. Então, você é empresário, exemplo, seguindo o cafezinho. O jeito errado de preparar um café, que é esse detalhe que faz o café ficar ruim. Sei lá, falei uma coisa aleatória aqui. E aí, na hora de explicar, você que é empresário, você sabe o jeito errado que as pessoas fazem aquilo que você é o melhor da sua cidade. Então, se você começa moda, vamos supor, que eu olhei pro meu look aqui. Vamos supor que você é uma profissional que vende loja, você tem loja de roupa. E aí começa falando no seu roteiro jeito errado, jeito certo, o jeito errado de montar um look com as cores. Logo em seguida, você mostra o processo que você aprendeu para fazer o jeito certo e finaliza. Porque quem tá assistindo vai se conectar com o jeito errado. Caraca, eu ainda faço desse jeito errado que ela falou. Eu preciso aprender com ela. Eu preciso comprar dela, porque ela sabe, ela vai poder me indicar o melhor look, pelo exemplo. Então tem esse roteiro, jeito errado, processo de virada, jeito certo. Eu acho que ele é bem fácil e serve para todos os nichos. E tem uma outra estrutura de roteiro, que eu até já comecei a falar dela um pouquinho, que eu chamo de IHC. Identificação, história, conteúdo. IHC. Por quê? Só lembra do que eu falei da fábula. Posicionar o que você quer falar como moral da história. Então, se você conta uma história que prova o que você quer falar, história, conteúdo. A identificação do comecinho é só porque identificação é a palavra da internet. Tudo que você vai contar, até da sua história, precisa gerar identificação com o outro. Quando eu falo que comecei porque precisava pagar as contas, eu contei a minha história com identificação da maior parte das pessoas. Quando eu falo que tinha vergonha de olhar para a câmera, eu conto a minha história gerando identificação. Então, se seu vídeo começa com identificação, conta uma história que prova o conteúdo, essa é a melhor estrutura também. Legal. É isso. Ô, Hannah, as pessoas também, na hora da gravação de vídeos ou de um posicionamento dentro das redes, elas querem atingir todos os públicos, né? E aqui e acolá, se quer atingir todos os públicos, você corre o risco de, em algum momento, levar um puxão de orelha, digamos assim, porque alguém não vai concordar com aquela tua afirmação. Como é lidar com isso, né? E qual é a importância de o empreendedor focar em atingir o seu nicho, o seu cliente e não querer abraçar o mundo? Nossa, tem algumas coisas para falar sobre isso, porque eu acredito muito que você pode falar com quem você quer falar. Então, às vezes, não é nem 100% das pessoas que querem comprar do seu nicho. Exemplo, eu sou uma pessoa mais extrovertida, mais informal. E vamos supor que na minha comunicação eu quero parecer formal demais. E aí eu vou lá, coloco um terninho, falo muito formalmente. Olha só como que é a construção, e é natural. Se eu pareço formal, eu atraio pessoas formais, e aí daqui a pouco, como não sou formal, eu posso falar uma palavrinha errada, eu posso falar um palavrão em algum momento, e a pessoa formal que eu atraí vai ficar muito chateada comigo. Mas eu plantei isso, porque eu atraí alguém que eu não
me comunicaria... Não se identifica. Não se identifica, exatamente. Então, quem é a pessoa que você quer como seu cliente? Quem é a pessoa mais massa que você quer atrair? Seja essa pessoa, porque você vai atrair a pessoa que você quer se conectar no final das contas. Isso. Então eu acredito nessa ideia. Muitos ainda erram nisso, né? Erram E pagam caro por isso, né? Tem aquela questão da viralização errada. Isso. Como, pelo exemplo, o touro lá que dá um negócio e aí chega todo mundo no perfil, mas às vezes não é quem você quer comprar. E aí você vai lá, tem 1 milhão de pessoas no seu perfil, mas poucos engajam, porque chegou por conta de um vídeo engraçadinho, aí muitas vezes você pode estragar o seu perfil. Então, eu acredito muito, mais uma vez, no storytelling. Por quê? Porque mesmo que você comece falando de um assunto mais amplo, no final das contas do seu vídeo, você fala do seu produto. Então, quem se interessa de alguma forma pelo seu produto. E acaba confundindo, né? Às vezes o seu produto, o posicionamento do seu produto. Como você falou, você está mais formal, mas o teu cliente não é necessariamente esse que é formal. Ele é um cliente completamente extrovertido, brincalhão e tal. E aí você confunde a cabeça do teu cliente, né? Mas isso também eu acho que tem a ver um pouco com as tendências que a gente vê nas redes sociais, Confunde, né? E aí, assim, aqui você às vezes abre a rede social e tem um movimento, um hype de uns vídeos que fazem aí e as pessoas querem acompanhar isso. Faz sentido muitas vezes acompanhar? Ou o empreendedor ele precisa estar atento, porque senão ele corre o risco de não comunicar bem o que o produto dele precisa? Já passou alguma coisa parecida? Não. Não. Esse erro eu não cometi. Mas corre o risco de ficar genérico, né? Tipo, caramba, aquela loja que eu admirava tanto do nada fazendo esse vídeo, tipo, não acho legal. A não ser que, olha só, storytelling. Exemplo, comece fazendo esse vídeo, só que não termine no vídeo. Eu sou um pouco contra essas trends virais momentâneas. Porque pra mim, cai nesse lugar que você não quer se posicionar. Mas eu já usei uma trend, só que vamos supor, a trend tinha 3 segundos, 5 segundos. Eu usei a trend e logo em seguida eu virei o roteiro. Então eu falei, cara, você achou mesmo que eu ia estar fazendo isso aqui? O negócio é o seguinte, e eu ia lá e ensinava outra coisa com base na trend. Então, se você quer usar uma trend pra chamar a atenção, eu pelo menos indico que você faça uma brincadeira com ela e depois você aponte para outro lugar, faça um ensinamento, faça uma quebra no ápice da trend e fala, eu não vou fazer isso não, só quis porque tal coisa, então brinque com a situação e não use ela seriamente. É o que eu acredito, porque aí pode dar até um sentimento de caraca, eu não tava esperando por isso, eu achei que era trend e recebi outra coisa. Aí pode dar um sentimento bom. Eu não sou muito a favor de trends, não. O problema das trends é que as pessoas querem atrair mais seguidores, mas às vezes você pode atrair quem não deseja e que nem conecta com a tua marca. E isso não vira autenticidade. Eu acredito na viralização certa. Então, vamos supor, o meu conteúdo, eu ensino conteúdos de conteúdo. Eu ensino as pessoas a criarem conteúdo. Teve um vídeo que eu fiz que eu comecei bem assim. E o meu noivo, que namorou 16 mulheres diferentes enquanto estávamos juntos. E esse foi o segredo que nos fez ficar 10 anos juntos. Esse é o início do vídeo. E aí, é um assunto totalmente universal. É uma fofoquinha, assunto de traição. Todas as pessoas do país podem se interessar em ver aquele vídeo. Só que aí eu continuo no roteiro. Quando a gente começou, eu era muito menina, imatura, reclamona, só gostava de ver Felipe Neto, enquanto ele ficava me indicando uns livros pra eu ficar lendo, uns cursos pra eu fazer. E aí, depois de um tempo, eu fui amadurecendo, comecei a fazer tal coisa. De repente, no roteiro eu falo bem assim, não é que ele namorou 16 pessoas diferentes, ele namorou 16 Hannahs diferentes. Eu mudei. Mudança é o principal elemento de storytelling. O seu roteiro precisa mudar, assim como eu mudei. E aí nessa, quando eu falo o seu roteiro precisa mudar, eu mudo até de roupa. Eu faço assim e eu mudo de roupa. No começo desse vídeo, você pensava uma coisa, agora você pensa outra. Então, quando você for escrever um storytelling, pensa quais foram as maiores mudanças da sua vida. Viralizou. Quase 1 milhão de views esse vídeo. Viralizou errado? Não.
Porque ficou no meu perfil as pessoas que se interessavam por traição? Não. Ficou quem se interessava por storytelling. E é nesse momento que eu pensei, qual história prova storytelling? Esse elemento de mudança, que é um fator do storytelling. Aí eu pensei, eu mudei, aí eu contei a história. Então, se você quer viralizar para alcançar novos seguidores, isso não tem nenhum problema. Não é feio viralizar. Para mim é feio viralizar errado, sem estratégia. Mas pensa, quais são temas universais? Temas que todo mundo se interessa que você poderia falar. Relacionamento é um deles. Você que está me assistindo tem um casamento, ou você namora, ou você está pensando em pedir sua esposa, sua namorada em casamento, você é noivo. Eu sou noiva no momento. Então, se você fala de assuntos que todo mundo se interessa e no final das contas, do seu roteiro, você fala do que você quer falar, aí você viraliza da forma certa. Aí é lindo. Maravilha. Hanna, nós já estamos caminhando aqui para o final, uma pena, mas eu queria, qual é a tua impressão, a tua avaliação que você faz em relação às redes daqui para frente? O que é que o empreendedor ele tem que estar atento para se continuar sendo relevante nas redes? Eu acredito que as pessoas vão, de tempos em tempos, o consumo das pessoas nas redes sociais vai mudando. E no começo, quem era muito, assim, formal, tinha o seu lugar, tipo, e tem o seu lugar, mas antes era muito soberano. E aí, quanto mais pessoas foram entrando, o público geral cansou de assistir a pessoa que parece que é sempre um rei, assim, faça o que eu tô te falando, e aí às vezes é mal educado com a audiência. Então, eu acredito que cada vez mais vai existir um lugar de amigo, um lugar de, cara, eu tô aqui compartilhando com você, sem te pedir nada em troca, um lugar de, um tom de voz. Eu acho que o tom de voz vai cada vez ficar mais de tô sentado na mesa com você, eu tô aqui tomando um cafezinho com você e te contando o que eu quero te passar. Eu não quero te ensinar nada, eu não quero parecer nada. Nós somos amigos tomando um café. Eu acho que esse tom de voz, ele cada vez vai ficar mais forte, porque pensa comigo, quem já tem tanto vídeo, chega alguém sendo agressivo com a pessoa, ela, não quero nem te ouvir. Mas aí chega alguém com um tom de amigo, e a gente vê grandes empresários... De gente chata, eu já tô cansada. Chega eu de gente chata, eu quero estar com pessoas legais. E eu vejo cada vez mais empresários muito grandes, tipo a Carla, da CIMED, entrando pra esse lugar de não... A dona de tudo, mas a amiga que tá brincando. Então eu acho que esse lugar de informalidade, entre aspas, esse lugar de amigos sentando para tomar um café, vão permanecer a atenção. Vou te dar atenção se eu estiver gostando de você, não se você estiver me ofendendo. Maravilha. E aí tem a questão da criatividade. Criatividade é necessário sempre ter boas referências para você criar um conteúdo novo que vai chamar a atenção no meio dos iguais. Você precisa ter referências. Não dá, isso é importante, para você ficar ali só na sua bolha, do seu nicho, querendo ser diferente, se inspirando só no seu nicho. É impossível você chamar a atenção se você só segue pessoas do seu nicho. Querendo ser diferente, sendo iguais. Não dá pra ser. Então vai seguir criadores de conteúdo de outros nichos. De nicho de criação de conteúdo mesmo. Se você vende café, vai seguir alguém de nutrição ou de personal trainer, tem ótimos. Então eu daria esse toque pra seguir muita gente diferente, porque aí vamos supor que você fala de tênis, você vende tênis, e aí você viu uma pessoa que é cozinheira fazendo um vídeo muito legal, não tem nenhum problema você se inspirar numa cozinheira para fazer um vídeo de tênis. Da galera do tênis, você vai soar como novo. Maravilha. Bela dica. Tem um desafio aqui, a gente Adoro. tem um ping-pong final aqui, e aí eu vou te fazer umas perguntas. Palavra que define o que você faz hoje. Ai, nossa, muitas palavras. Eu sou péssima com esse jogo. Mas o que define o que eu faço hoje? Criatividade. Criatividade. Um hábito que mudou a sua relação com a internet. É um hábito que mudou a minha relação. Terapia. Porque... E faz bem, hein? Eu gosto sempre de falar que
Para você crescer na internet, você vai ter que cuidar da sua mente. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente fica exposto, gente que não te conhece começa a falar. E eu acho importante dizer isso, porque até para quem é um pequeno empreendedor entrando no digital, você vai receber um hater. Então, cuidar da mente é muito importante. E saúde mental é a profissão do futuro, né? As pessoas que cuidam disso vão ter bastante trabalho. Erro mais comum que as pessoas cometem nas redes sociais. Começar falando do que quer e não do que o público quer. Muito bom. E o futuro se constrói com? O futuro se constrói com estudo. Muito bom. Muito bom. Olha, foi um bate-papo aí bem interessante. Hannah trouxe bastante dicas, bastantes ensinamentos. Eu estou surpreso, muito surpreso. Muito obrigada. E eu aprendi muito, viu? Aprendi bastante. Eu também. E Hannah, ela traz pra gente, assim como nas outras entrevistas que nós fizemos aqui, uma palavra. Mas ela não trouxe uma, não. Ela trouxe 3 palavras, que eu já até decorei. IHC. Identificação, história e conteúdo. É isso que você, como pequeno negócio, tem que entender para que você crie vídeos que vendem, mas também que viralizam. Viralizar é importante, mas não é a única saída que tem. Hannah, obrigado demais. Obrigada eu. Gostei demais e espero que em breve possamos tê-la de volta aqui para falar mais sobre redes sociais, sobre vídeos, mas também de incentivar criadores de conteúdo. Muito obrigada, espero ter conseguido te entusiasmar na criação de conteúdo e esse é o caminho. Quanto mais cedo você começar, e o cedo é hoje, começa hoje, podia ter começado ontem, não começou, começa hoje! Porque nas redes sociais as coisas acontecem muito rápido. Então, quanto você menos esperar, você vai estar alcançando o seu lugar ao sol, mas tem que começar. Eu sempre gosto de finalizar assim, it's time for action, porque tem que fazer. Às vezes a gente acha que entendeu, mas só entendeu quando vai lá e coloca o conteúdo nas redes sociais. E maravilha. É isso. Obrigada. Show. Obrigado.